Olá pessoal, eu sou a Vicky, bem-vindos a mais um vídeo aqui. Eu resolvi gravar um vídeo que eu não gravo faz muito tempo. Eu não tava lendo tanto assim, e esse ano eu voltei a ler mais, então eu vou voltar a fazer aqueles vídeos de lidos do último mês e vou juntar com a TBR do próximo. Pra não ficar um vídeo de lidos e um vídeo de TBR, vou juntar aqui pra falar rapidamente dos lidos, então dessa vez de março e a TBR de abril. E alguns livros eu já falei especificamente em vídeo. Nos vlogs de leitura eu acabo comentando um pouco sobre a minha leitura, mas eu não falo o que eu achei, geralmente, né, depois de ter terminado o vídeo, mas eu tô fazendo vídeo de projetinhos, assim, que eu leio, 6, 5 livros específicos de uma categoria, então os romances de TikTok, os romances do Booktube gringo. E aí, nesse caso, os que eu já tiver falado bastante, assim, especificamente em outro vídeo, eu não vou me estender tanto assim, mas é isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, curte, comenta o que você quer ver. Se for comprar alguma coisa, usa o meu link da Amazon Submarino Americanas. E vamos lá então aos meus livros. Comecei o mês lendo Malibu Renasce, da Taylor Jenkins Reid. Eu tinha terminado fevereiro lendo Taylor Jenkins Reid também. E foi um dos livros que eu falei no vídeo do TikTok, dos livros que estão famosos no TikTok, e eu vou colocar aqui pra vocês. Mas basicamente é a história dos irmãos Riva, então são 4 irmãos. Vai falar sobre o pai e a mãe dele, as questões ali, questões familiares. Não é um romance, mas vai se passar numa festa já esqueci o nome dela, mas da irmã Riva lá. Ela vai fazer uma festa, então o livro é dividido em horas antes da festa e na festa. E basicamente um monte de coisa acontecendo ali, gente. Um monte de personagem, um monte de coisa. Um rolo, aquela farofa. E eu contei mais, assim, da história do que eu achei nesse vídeo, mas basicamente eu não me prendi tanto. Eu gostei da construção dos personagens, eu achei interessante a história, só não me prendi tanto, assim, nos personagens, não tava tão, tipo, ligando pro que acontecia. Mas é legal. É legal, eu dei 4 estrelas, eu acho 4 estrelas 25. Hoje teria dado menos, porque eu tô dando uma modificada aí no jeito que eu dou nota, acho que eu teria dado menos. Mas é um livro legal, como eu falei, Taylor Jenkins Reid, eu gostei bastante de Sete Maridos de Evelyn Hugo, e os outros eu só, assim, meio que ok, sabe? Mas enfim, depois disso eu li um livro perfeito, que foi The House in the Cerulean Sea, que ainda não chegou no Brasil, mas vai chegar esse ano, é do T.J. Klune. É tipo uma fantasia, assim, Também falei nesse vídeo, então os 6 primeiros livros que eu li foram pra esse vídeo. E, ai gente, esse é muito fofo. Basicamente, o Linus Baker, ele trabalha no governo, assim, numa área que mexe com as crianças mágicas. Então eles controlam essa parte da magia infantil, juvenil. E eles vão em orfanatos, ele especificamente é um dos que trabalham indo em orfanatos, vendo se tá tudo certo com as crianças, se elas são bem tratadas. E se elas não são, fecha o orfanato. E ele é designado para um caso top secret, assim, onde ele tem que ficar um mês nesse orfanato específico nessa ilha que ele vai. E onde tem as crianças mais poderosas, mais perigosas. E a gente vai acompanhar, então, esse mês do Linus lá. E é muito fofo, gente. Eu não quero dar mais spoiler porque... não quero dar mais detalhes da história porque... é bom entrar não sabendo do que se trata, sabe? Eu não fazia ideia do que se tratava, tirando que tinha isso de orfanatos. E é muito lindinho, muito coração quentinho, 5 estrelas, favoritado, maravilhoso. Depois disso, eu li um livro super curtinho que eu nem contei na minha contagem de livros do mês, mas que é Filosofia da Composição, do Edgar Allan Poe. É muito curtinho mesmo, tem aqui umas 60 páginas, nem isso, nossa, nem isso. E era pra minha aula de introdução aos estudos literários. Basicamente ele vai contar como ele compôs o Corvo. E, enfim, foi isso, um livro de não ficção, mas é isso. E depois, voltando pra ficção, eu li A Canção de Aquiles. E, ai, gente, é muito fofo. Eu falei no vídeo também que eu me arrependi. Então, esse não entra no 6, que era do TikTok, né? O do Edgar Allan Poe, no caso. Mas era uma leitura da faculdade. E A Canção de Aquiles eu também dei 5 estrelas, favoritado. Basicamente a história de Aquiles é contada. Não vou
entrar muito em detalhes, mas é focado no romance do Aquiles e do Patroclo e é muito bom. Eu fiquei muito arrependida de não ter lido a Ilíada, que eu podia ter lido semestre passado na aula de narrativa antiga, mas eu ainda vou ler. Provavelmente mês que vem, que a gente vai estar de férias, eu vou... Não. Mês que vem acho que eu vou ler Eneida, que eu também não li. Mas esse ano ainda eu vou ler Ilíada, pra ter uma noção do que é verdade, do que não. Queria ter tido já essa comparação, mas enfim. Basicamente, a história de Aquiles, e eu achei muito legal o jeito que ela reconta. E por eu estar um pouco apegada nessas histórias, por estar estudando, ter acabado de estudar Homero, enfim, as histórias, eu tava um pouco apegada e acho que me interessei ainda mais, sabe? Mas não foi triste como falam que é, assim, tipo, muita gente chora e eu não achei nada triste, então... Mas é isso, muito interessante de ler. Depois eu li junto, na verdade, mas eu acho que eu terminei um dia depois, Anxious People, Gente Ansiosa. Esse eu ouvi em audiobook. The House in the Surveillance também foi em audiobook, tudo no Scribd. Se você quer 60 dias grátis do Scribd, eu sempre deixo o link aqui embaixo pra você conseguir 60 dias grátis. E... que mais? Tá, Anxious People. Esse eu também acho que eu dei 4 estrelas, porque é uma história legal, basicamente tem um roubo num banco, uma tentativa de roubo a um banco, e pra fugir ele acaba, essa pessoa que tá assaltando acaba pegando um monte de refém ali no apartamento do lado, e aí vai ser a história assim do assaltante, de todos esses reféns que estão ali até a polícia chegar, enfim, vai contar toda essa história. E como eu falei, é bem interessante, mas eu expliquei um pouco mais detalhado nesse vídeo do TikTok que eu não peguei tanto carinho com alguns dos personagens. Com o assaltante em si, sim. Eu falei que esse livro me deixou mais emocionada que a Canção de Aquiles. Eu quase chorei no ônibus várias vezes, acho que umas 3 vezes que eu ouço no ônibus o audiobook, né? E eu achei bem interessante, assim, só, como eu disse, não me apeguei tanto, achei às vezes um pouco forçada ali os quotes, mas me emocionou, então acho que é bom, né? Depois fomos para Biblioteca da Meia-Noite, então eu li Biblioteca da Meia-Noite e eu vi audiobook da Vida Invisível de Ed La Rue, mas eu terminei Biblioteca da Meia-Noite antes. E é basicamente a história da Nora. Ela se suicida bem no começo, assim, tenta se suicidar e ela vai para a Biblioteca da Meia-Noite, onde tem vários livros com possibilidades de vida a partir dos arrependimentos dela. Então ela pode escolher um arrependimento que ela teve na vida dela para mudar e entrar em algum desses livros e ver que vida ela teria se ela tivesse não feito o que ela se arrepende. Deu pra entender? Que é basicamente um livro de autoajuda, assim, só que disfarçado de historinha, como eu falei nesse outro vídeo. E é interessante, mas eu, sinceramente, não tava muito ali, sabe, tão apegada ao livro, apegada ao personagem. Achei um pouco... acho que eu dei 3,5, 3 estrelas e meia pra esse livro. E aí eu li A Vida Invisível de Ed La Rue, que é a história da Ed La Rue. Ela faz um pacto, porque ela não queria casar, não queria ficar presa ali, faz um pacto pra viver mais, viver indefinidamente. E aí ela acaba sendo esquecida, então ela consegue no pacto viver indefinidamente, explorar e não ser presa, não ficar presa num lugar, mas ela não é reconhecida por ninguém, então ninguém lembra dela. E aí eu achei legal, eu dei 4 estrelas e meia, mas eu acho que eu não sei, naquela de mudar minha tática de estresse, talvez tivesse dado menos hoje, porque eu gostei, achei a história legal. Eu tava bem interessada em saber o que acontecia, mas não a ponto de achar tão legal assim toda a volta que dava, sabe? Tipo, toda a história da vida dela, todas as coisas que ela ia descobrindo e vivenciando. Eu não sei se tava interessada a ponto de ter mais de 500 páginas disso, sabe? Tinha muita coisa interessante, mas muita coisa eu acho que não precisava, e aí precisa estar muito interessado pra realmente gostar de saber o que aconteceu com a Ed, né?
E aí tem o romance, enfim, eu tava muito nervosa com o que podia acontecer, então eu passei a maior parte do livro, tipo, ai meu Deus, será que eu vou romantizar isso? Fiquei muito nervosa mesmo, mas no fim das contas deu certo. E não precisava ter ficado tão nervosa. Só que assim, eu gostei, gente, dei 4 estrelas e meia, tô aqui só falando mal, mas eu gostei, é uma história interessante, uma história legal. Só talvez não tanto assim pra mim. Talvez a minha nota realmente foi totalmente nada a ver. Mas é legal, eu gostei. Só não amei 5 estrelas favoritado, sabe? Foi interessante ver a história dela. Tô fazendo voltas aqui, voltando para os livros. Depois eu li Amor e Outras Coisas. Acho que foi em audiobook também. Deve ter sido parte em audiobook, parte eu li mesmo. Em inglês, então era Love and Other Words. E não foi um livro que me marcou tanto, sabia? Eu acho que eu dei... Quantas estrelas eu dei? Eu acho que eu dei 4 estrelas e meia também. Mas não sei se é tanto assim, sabe? É a história de 2 adolescentes. A mãe da menina morre. A menina vai com o pai nas férias e nos fins de semana, alguns pra uma casa de férias deles que eles compraram. E lá tem esse adolescente, esse menino, que ela conhece. E ela ama livros, e aí ele também, e é a história deles dois, mas como eu disse, eu não lembro de muita coisa. Ah, eles passam... Eu falei até que tem um pouco parecido, não o tom do livro, mas a história em si é um pouco parecida com People We Meet on Vacation, da Emily Henry, mas assim, que tem um motivo pelo qual eles pararam de se falar. Ah, eles se encontram depois de adultos de novo, porque eles pararam de se falar quando adolescentes por um motivo. Ah, agora eu lembrei a história, lembrei o que acontecia. Mas assim, eu gostei, bem fofinho. Como eu falei, não tava no momento, sabe? Eu tava no momento de ler outra coisa, eu queria muito ter começado Jane Eyre. E aí, não tava no momento de mais um romance, sabe? Acho que foi demais. E aí, não contente, eu comecei a ler The Cheat Sheet, em audiobook também. E foi aí que eu comecei a mudar um pouco as minhas notas, porque tava muito difícil, assim, eu ficava dando nota baseada nos outros livros que eu li, e eu sempre dei nota boa, então eu ficava, tá, foi melhor do que aquele livro, mas aí tem pouco espaço ali entre 4 e 5 estrelas pra eu ficar dando essas notas. E aí eu dei uma nota menor do que Amor e Outras Coisas, por exemplo, mas eu não achei que, tipo, eu dei 3,5 pra The Cheat Sheet, mas eu não acho que, sabe? Acho que poderia ser quase ali a mesma nota. Então, enfim, mas mudei meu estilo de notas. E é um livro mais num tom engraçado, assim, uma comédia mais romântica e romance mais comédia, enfim. E a história deixa eu lembrar, que também me marcou, mas não tanto assim. É uma menina que é melhor amiga de um cara ricaço que joga futebol americano. Eles são melhores amigos desde o high school, ensino médio, eles também ficaram um tempo sem se falar. E eles já estão há 6 anos se falando de novo. É basicamente a história em foco deles vão ficar juntos, eles se gostam, e aí? Porque eles são melhores amigos e não querem estragar a amizade. Então é basicamente isso. Eu achei que muita coisa assim é desnecessário. Não precisava disso pra chegar no objetivo final. Muita coisa me dava aquela vergonha alheia, mas é uma história fofinha. Cumpriu o seu papel, eu gostei. Então foi isso. Por isso eu dei 3 estrelas e meia. E depois de The Cheat Sheet, eu li Édipo Rei. Eu li, sei lá, um dia. Na verdade foram 2 dias, mas foi a noite de um e a manhã de outro. Então não deu nem um dia inteiro. Que era pra matéria de introdução aos estudos literários também. Então foi isso que eu li. E junto... um pouco antes eu li a Poética de Aristóteles, que também para a mesma matéria e para uma outra. Só que eu não concluí nenhum livro, porque dentro desse livro tem mais outras 2 coisas que eu ainda só vou ver no final do mês dessa outra matéria, que é Filologia e Poéticas Clássicas. Então eu não terminei o livro lá que eu comecei a marcar no Scooby. Mas basicamente a Poética de Aristóteles eu precisei ler também como não ficção aí. E por último, teve mais um livro. Mrs. Dalloway, que tá aqui, inclusive. Mrs. Dalloway.
da Virginia Woolf, fiz as minhas anotações aqui. Era o livro que eu leria para o Clube do Livro da Federal, foi com esse intuito. Mas ontem, que era o dia do Clube do Livro da Federal, eu não achei o link em lugar nenhum que eles mandaram para eu participar, então eu não participei. Mas li o livro, ainda quero ver alguns vídeos na internet aí de discussão sobre, já que eu não pude participar do Clube do Livro. Mas basicamente é a história em um dia de uma festa que a Clarissa Dalloway vai dar, e aí é contado a Clarissa e mais um outro personagem principal, mas enfim, vai aparecendo vários personagens. O mais legal desse livro acho que é o jeito que é contado, é bem diferente, então não quero entrar muito em detalhes, porque eu ainda não cheguei a conversar com ninguém sobre, sabe? Aqui fala que é, como é que diz? Exploração literária do inconsciente humano e experimentalismo linguístico, misto de romance psicológico e ensaio filosófico. Então é isso que eu fui tentando anotar mais assim umas coisas, porque pega bem como é fluxo, tipo um fluxo de consciência que chama, não tenho certeza se é o que se aplica pra cá, mas você vai vendo tipo dentro da cabeça da pessoa mesmo, sabe? Tipo, ela tá falando ali, de repente ela tá pensando, e aí vai juntando desse jeito. Eu achei muito legal ver meio que dentro da cabeça das pessoas, sabe? E, tipo, algumas ansiedades, algumas loucuras e algumas coisas que vão acontecendo, você consegue ver por dentro, que eu acho que era uma coisa muito inovadora na época, tipo, alguém explorar o que tava dentro da cabeça das pessoas e escrever dessa forma. Então eu achei muito legal, mas ainda quero discutir um pouco sobre o livro, pra ter um pouco mais de noção, assim, sabe? Eu gostei, foi uma leitura muito legal, dei 4,5 estrelas, justamente porque ainda não me situei, sabe? Algum dia eu vou reler e com certeza vou gostar ainda mais, mas eu gostei das reflexões, gostei do jeito da escrita, achei muito interessante. E eu comecei 2 livros antes de acabar março. Um que é Para Todos os Garotos que Eu Já Amei, só que em alemão. Então eu tô lendo, eu comentei nos vlogs, 1 capítulo, 2 capítulos por semana, só pra eu ir anotando os vocabulários em alemão. Então, se eu preciso, eu venho aqui nesse livro pra ver mais ou menos como eles traduziram, que jeito que eles optaram por traduzir. E, enfim, dicionário, só pra eu ir realmente pegando vocabulário. Então não é um livro que eu pretendo terminar em abril, nem nada disso. E eu também comecei A Última Parada em audiobook, então One Last Stop, porque é em inglês, né, o audiobook. E eu tô comentando mais em vlog, também é o primeiro do projeto de romances famosos aí na internet que eu vou ler. Ele lançou agora, acho que no Brasil. E eu tô gostando. É um romance de 2 mulheres, é meio que uma fantasia, assim. Uma tá presa no subway, no metrô, e a outra vai meio que investigando isso, enfim, foca mais no romance. E eu tô gostando bastante, mas não vou falar tanto sobre isso. Tá, então esses foram os 2 que eu já comecei, né? Esse aqui que não pretendo terminar em abril e esse que eu vou terminar daqui a uns dias. E aí, Hamlet, que eu também comentei num vlog que eu comecei, esse aqui, é pra matéria de introdução aos estudos literários. Então, eu li um pouco das notas já, aquele começo, sabe? Não li tudo, porque esse eu quero não ter tanto... Tudo bem que eu já sei um pouco a história, né? Mas não ter tantos spoilers. Depois que eu terminar, se eu conseguir, eu vou ler isso aqui antes da aula. Que é bom essa discussão, assim, sabe? Sobre o que é o livro. E, basicamente, gente, Shakespeare, Hamlet é o que eu vou ler pra matéria. Que mais? Eu vou ler Jane Eyre esse mês. Eu não tirei do plástico ainda, porque eu acabei de receber. E eu não sei se eu vou ler no meio do meu projetinho de romances e, tipo, ler aos pouquinhos durante um mês, ou se eu vou ler no final do mês, depois que eu terminar meu projeto dos romances na internet. Ainda não tenho certeza, mas de qualquer forma, eu espero terminar esse livro em abril. E aí vamos para o resto dos romances que eu pretendo ler esse mês. Acho que o próximo que eu vou começar, talvez depois que eu terminar Hamlet, é The Kiss Quotient,
que também ainda não tem no Brasil, mas eu vi muita gente falando na gringa de ser, assim, um romance perfeito. Então estou esperando grandes coisas, assim, tipo 5 estrelas favoritas desse livro. Tomara que corresponda às minhas expectativas. Não faço ideia do que se trata, porque quando começam a falar muito da sinopse do livro, eu saio do vídeo. Justamente pra não saber. Então não vou falar pra vocês ainda do que se trata, mas no final do mês, que eu já tiver lido, eu trago aqui os lidos e aí eu falo pra vocês do que se trata. Eu lembrei que eu tinha feito uma lista. O próximo é Spoiler Alert. Deixa eu ajeitar vocês aqui que tá meio torto. Help. Vida real. Spoiler Alert, que pra ser sincera não foi um livro que eu super vi em vídeos do YouTube ou no TikTok, nada disso. Mas na live da Aya Literária, lá na... Não sei se posso falar, na Roxinha, como falam, né? Uma pessoa me recomendou, eles assistiram meus vídeos na live. E aí ela ficou, ai, não leu Spoiler Alert. E aí eu vi a reprise lá da live e falei, então vou ler. E foi essa pessoa que me recomendou, então, Warm Chapters, lá, eu não sei o nome dela, mas eu sei que esse é o user dela. Então, vou ler Spoiler Alert. Também não sei do que se trata, gente, não vi nada, porque não quero spoilers de nada. Não quero nem spoiler de Spoiler Alert. Enfim. Aí eu tenho que ler pra faculdade também Do Grotesco e do Sublime, do Victor Hugo, que é meio que junto com o Hamlet que a gente vai estudar, então não faço ideia, mas a não ficção aí desse mês. Quero ler Hook, Line and Sinker, eu li recentemente, aconteceu naquele verão, It Happened One Summer, que acho que vai sair em abril agora no Brasil, como aconteceu naquele verão, que é uma comédia romântica também, e esse Hook, Line and Sinker é o segundo, não é continuação, mas é da irmã da menina, um romance, sabe? Esses tipos de livros que na continuação não precisa ler o outro, mas é da mesma... Enfim, esqueci o nome quando é assim. E eu terminei aquele livro muito querendo saber o que aconteceu com a irmã, então vou ler. Não foi um livro que eu amei, acho que eu dei 3 estrelas e meia, mas foi divertidinho, foi legal, então vai ser um dos que eu vou ler e vai que é melhor que o primeiro, né? Vamos ver. Eu quero ler também De Lukov com Amor, que é da Mariana Zapata. Eu li um livro da Mariana Zapata esse ano e gostei bastante. Quero ler mais um pra ter uma noção, sabe? Porque tem vários que são recomendados aí no Booktube gringo, que eu já anotei vários dela pra ler. Então esse vai ser mais um aí de Mariana Zapata pra eu ler. O último desse projetinho de leituras de romance na internet aí é Missão Romance. Não sei se vou colocar no vídeo junto, se eu só vou ler num vlog específico desse livro, porque eu li o Clube do Livro dos Homens, também é nesse estilo de não precisa ler o outro, mas os mesmos personagens aparecem. E aí eu vou ler Missão Romance, então, que é nesse estilo aí de um Clube do Livro dos Homens. E eu tô com medo, assim, porque Clube do Livro dos Homens eu gostei, mas não foi nada, tipo, que eu amei, assim, principalmente o personagem principal, o homem. Então vamos ver o que eu vou achar e se eu vou botar no vídeo junto ou se eu vou fazer só um vlog separado. Que mais? E como extra eu coloquei The Legacy, porque assim, o legado, né, que eu li toda aquela do Loft Campus lá, o acordo, o jogo, o erro, não sei das quantas, que na época eu gostei bastante. Hoje em dia eu não sei, sabe, eu já reli inclusive, acho que eu reli só o primeiro. Mas hoje em dia eu não sei se eu amaria, talvez o primeiro sim. Talvez sim, eu gostaria, só não sei se eu amaria tanto quanto eu amei na época. E o último eu não gostei tanto quanto os outros. Mas eu queria saber o que acontece, que o legado é 4 contos do que acontece depois, assim, desses livros. E todo mundo tá falando que é ruim. Então, é um livro que, assim, tá como esse, porque eu não sei se vai dar tempo, provavelmente não. Mas se der tempo, não sei, sabe? Porque sei que vai ser ruim, mas a curiosidade. E aí também, se eu ler, eu faço um vlog pra vocês. Porque queria tanto que não fosse ruim, sabe? Mas eu não sei, provavelmente não vou gostar. Então, tô naquele dilema se eu vou ler ou não. Não quero me estender tanto, porque esse vídeo já deve estar grande, mas basicamente essa é a minha TBR de abril. Aí tem 9 livros, o do Grotesco e do Sublime é bem curtinho, né? Tem umas 100 páginas, e Jane Eyre é meio grandinho. E é isso, The Legacy sendo o 10º livro que talvez eu não leia.
Mas então, eu espero que vocês tenham gostado. No final de abril eu venho, então, com todos os livros que eu li em abril, pra gente ver se eu cumpri a TBR. Eu tô cumprindo a TBR agora, principalmente por causa desses projetinhos do canal, que eu preciso terminar o projetinho pra poder botar o vídeo, então preciso ler os livros da TBR. Mas geralmente eu não cumpria, então vamos ver. Eu acho que eu vou conseguir. E é isso. Não esqueçam de se inscrever, curtir o vídeo, comentar o que vocês querem ver aqui no canal, o que vocês vão ler aí em abril. Me contem, que estou curiosa. Eu gosto de saber das TBRs das pessoas. E é isso. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!